Não necessariamente a pessoa com fibromialgia, ela tem depressão. Depressão é algo muito mais profundo, né? Ansiedade é algo muito mais profundo. O que existe é que quadros, como quadros dolorosos, como a fibromialgia, elas geram quadros de depressão e quadros de ansiedade. Porque, assim, se a gente tira o que está gerando ansiedade, você deixa de ter ansiedade. Mas a pessoa que realmente tem ansiedade e depressão, não existe nada que está causando, elas vão ter aquele quadro de ansiedade e depressão sem ter absolutamente nada que gere. No caso da fibromialgia e de outras síndromes dolorosas, se a gente tira o estresse causado, ela para, ela não precisa de mais nada. Então, tem muita dessa questão que eu sempre tento bater na tecla. Será mesmo que aquela pessoa precisa daquela medicação porque ela está tendo estresse, porque ela não está tendo dinheiro para pagar a conta? Se eu der o dinheiro para pagar a conta, o estresse acaba, então ela não está com estresse, ela está com falta de dinheiro. Bom lembrar que nem tudo é fibromialgia. Então, como eu falei antes, a pessoa fala, eu tô toda inflamada, tô com dor da inflamação, essa fibromialgia. Não, peraí, a fibromialgia pode até potencializar aquele quadro doloroso da inflamação, mas não que a inflamação é da fibromialgia. Tá? Então, tem que cuidar muito quando você tem uma dor e até procurar ajuda para se certificar do que se trata. Porque nem tudo é fibromialgia. Fibromialgia é um desregulamento do processamento da dor que faz com que não só ele gere dor onde não deveria doer, mas ele potencializa dores já pré-existentes. E não é só dor álgica, né? Mas é sensação tátil, sensação térmica. Então, às vezes, a gente sente, parece que arrancou a pele e tudo mais. É um tipo de dor, essa desregulação. Então, por isso que, às vezes, abraçar dói, pentear cabelo dói. E é uma dor estranha, né? Também tem as dores nos dentes. Muita gente acaba sentindo dor nos dentes e não sabe que é da fibromialgia. Essa respiração febril também é da fibromialgia, mas ela não gera quadro inflamatório, ela não gera febre, ela não gera nada disso. Porém, pessoas diferentes vão sentir de intensidades diferentes e de formas diferentes a fibromialgia. E isso que eu acabei de descrever é basicamente a parte sensorial da fibromialgia. Mas também tem a questão da desregulação do humor e desregulação. Ela não é um mau humor constante. A gente vai estar bem, aí vem um mau humor, aí vem irritação. Então, existe essa desregulação do humor. Existe a desregulação do sono, que é aquele sono excessivo, que você dorme, e ao mesmo tempo existe a insônia, isso é desregulação, e existe o sono não reparador. A gente dorme, não importa quanto, não importa se é com ou sem medicamento, a gente acorda como se tivesse corrido 3 maratonas e meia. A fibromialgia, quando o médico fala, você tem fibromialgia, faz isso. Ele não pode olhar no contexto geral. Ele tem que analisar exatamente o que a Gleice acabou de falar. O que você tem? Existem graus diferentes e intensidades diferentes e nem todo mundo sente os mesmos sintomas. Então, o profissional da saúde, o médico, tem que conversar com aquela pessoa e falar quais são os teus sintomas. E ele tem que tratar os sintomas e não a fibromialgia. Eu vou dar um exemplo muito simples, gente. Eu não tô xingando ninguém, tá? Durante uns 6, 7 meses, eu senti essa falange aqui, essa partezinha aqui do dedo, como se eu tivesse quebrado essa falange. Eu não conseguia segurar nada. Eu sei que não estava quebrado. Durante meses, eu sentindo isso aqui, quebrado, não estava quebrado, e um belo dia foi sumindo, deixei de sentir este dedo quebrado. Então, assim, aquele quadro clínico que está muito me incomodando naquele período, que pode variar entre dias e meses, ele precisa de um acompanhamento adequado que ele vai mudar. Eu respondi uma pergunta de uma seguidora lá no TikTok, ela falou assim, fibromialgia gera cãibra? E eu respondi, sim e não. Eu sei que muitas das vezes essa resposta é muito frustrante, mas assim, a fibromialgia diretamente ela não gera cãibra, mas porque a gente acaba ficando muito mais parada, a gente acaba não fazendo, não movimentando tanto, então a gente acaba tendo edema, a gente acaba tendo cãibra, a gente acaba tendo alguns outros problemas que a gente chama de problemas em cascata,
que não é causado diretamente pela fibromialgia, mas a fibromialgia acaba levando, né? Porque a gente fica muito tempo paradinho, então a gente fica com mais inchaço, a gente tem medicações que a gente fica com mais inchaço, a medicação também pode gerar cãibra, suplementação de forma errada também pode gerar cãibra, gerar dores. Então, uma constante de analisar cada momento daquela pessoa. E aí, não tendo profissional que não... Tendo tão poucos profissionais que entendam, é bem complicado.